Que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu vou continuar aqui a parte com referência à aula que nós falamos aí sobre a questão de por que nos aprofundarmos, por que conhecermos, por que estudarmos a palavra de Deus, tá? Na sequência agora, eu vou falar sobre uma parte, um verso que muitos usam para rebater o estudo bíblico, tá? É o texto principal que todos usam, aqueles que não querem estudar, aqueles que não têm conhecimento da palavra, pegam um verso isolado e criam em cima disso uma ideia que não é a que o texto está querendo dizer. A palavra de Deus, irmãos, ela fala assim que nós não podemos mudar nenhum tio ou uma vírgula dela. E não é no sentido de mudar, talvez, um sentido, a questão textual, mudar a gramática, mudar uma palavra por outra do mesmo sentido, não é isso. O que ele faz referência é mudar o sentido do assunto, é o sentido do que ele está querendo dizer, é o sentido da palavra. Vamos lá. Tem uma parte na Bíblia que fala assim: a letra mata e o espírito vivifica. Então muitos usam isso, irmão, muitos usam isso para falar que nós não devemos estudar a Bíblia, porque a letra mata, o espírito vivifica. Então, pensando dessa forma, assim, só racionalizando, nós não deveríamos mandar nem os nossos filhos para a escola. Nós não deveríamos aprender nem a ler. Porque se a letra mata, eu não deveria aprender. Eu deveria ser ignorante. Academicamente falando, eu não deveria nem ir para a escola. Eu não deveria ler nenhum livro. Eu não deveria me formar em profissão nenhuma. Porque a letra mata. E isso tudo é letra, né? Segundo essas pessoas dizem. Mas não, essas pessoas se formam, essas pessoas fazem faculdades, essas pessoas estudam na escola, isso deve ser uma coisa correta, sim. Porém, a letra que mata é só da Bíblia. Então a pessoa não pode estudar a palavra de Deus, ela pode estudar qualquer outra coisa, né? Ela pode estudar direito, ela pode estudar engenharia, ela pode estudar medicina, só que ela não pode estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a letra. Então vamos entender direito isso aqui, tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente fala sempre isso, né? Vamos lá. Nessa palavra aqui, eu vou já começar com Provérbios, capítulo 30, versículo 5 e 6. Então, Provérbios 30, versículos 5 e 6. Fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Nada acrescentei às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então aqui é uma intervenção a respeito de interferir na palavra de Deus, acrescentando alguma coisa que não é o que ela está querendo dizer. Vamos fazer uma análise honesta da palavra de Deus sem distorções, tá? Letra, quando se fala letra na palavra de Deus, na Bíblia, ela é usada por Paulo para se referir aos mandamentos do Antigo Testamento, tá? Ou às Sagradas Escrituras, especificamente a essas leis dos mandamentos. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 28. Essas referências eu vou passar um PDF para vocês, pode ficar tranquilo que eu vou mandar tudo isso aqui, vocês vão estar conferindo na referência de vocês. Romanos capítulo 2, versículo 28 fala assim: mas é judeu o que o é no interior, e na circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos ler de novo? Mas é judeu o que o é no interior, tá? E circuncisão aqui é do coração, no espírito. Aqui que está falando, irmãos, na questão de judeu, ele está falando de povo escolhido, que não é aquele que nasceu de uma linhagem judaica, uma linhagem escolhida do povo de Deus.
Ele está falando assim que judeu é aquele que é no interior. E a circuncisão, que era é um rito dos judeus, né, que foi deixado por Deus, mas que foi lá no Antigo Testamento, nas leis antigas, o homem, né, o menino, ele era circuncidado ao 8º dia, né, após o nascimento. E aqui ele fala que a circuncisão aqui é do coração. Agora o menino não precisava mais ser circuncidado, porque a circuncisão verdadeira é aquela que é do coração, é essa que Deus quer. No espírito, não na letra. Que letra que ele está falando, irmão? Ele está referindo aos mandamentos. Tudo aqui está induzindo aos mandamentos. Judeus, circuncisão, isso tudo é coisas da letra, dos mandamentos, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos interpretar agora a parte que fala sobre que a letra mata e o espírito vivifica? Vamos colocar aqui em 2 aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Presta atenção, um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Essa parte eu peço que você abra a sua Bíblia, eu peço que você leia com calma e você tenta interpretar isso e você por conta própria vai achar esse entendimento. Vou facilitar aqui para vocês, interpretando a própria palavra, os próprios versos estão se interpretando. Então, se a gente pegar só isso aqui, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento ou concerto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Só essa parte aqui já seria suficiente, irmãos, para entender só o verso da letra mata, o Espírito vivifica, esse verso 6, já seria suficiente para interpretar que ele não está falando aqui da Bíblia. Ele está falando de concerto, o antigo concerto, o concerto das leis dos mandamentos que foi deixado para Moisés, tá? Mas tudo bem, eu ainda estou com dúvida nisso. Vamos seguir para o verso 7. Vamos lá. E se é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Os mandamentos. Aqueles que Deus deixou para Moisés gravados em pedras. Tá? Se esse ministério da morte, que é o ministério das letras, o ministério dos mandamentos, ele foi gravado em pedras, ele veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, o povo que foi tirado do Egito, que Moisés tirou do Egito, aqueles filhos de Israel não podiam olhar para Moisés, não podiam fitar os olhos na face de Moisés, que a face de Moisés brilhava quando ele desceu com as tábuas dos mandamentos. O povo pediu para ele cobrir o rosto dele. Eles não conseguiam ver o rosto dele. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ele está falando das leis. Essa lei era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse Espírito, ele está falando lá em cima, já está falando lá no começo. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento ou concerto, não da letra, nós entendemos que a letra agora são os mandamentos, mas do Espírito. Então, por isso que lá no final ele fala que como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o segundo concerto, que é o concerto de Jesus Cristo, a obra redentiva dele. Então nós não dependemos das leis mais para ser salvo. Agora nós estamos num segundo concerto, um segundo testamento.
É por isso que nós temos na nossa Bíblia Antigo Testamento e Novo Testamento. É um antigo concerto e agora nós temos um novo concerto a partir de Cristo. Então, os irmãos conseguem ver que a Bíblia, ela interpreta a letra não como a Bíblia em si. Ela interpreta a letra mata são os mandamentos, tá? Porque pelos mandamentos, a palavra fala assim, que pelos mandamentos vem o conhecimento do pecado. Ou seja, nenhum homem foi salvo porque não conseguiu cumprir os mandamentos. Porque os mandamentos, na verdade, irmão, não são só 10. Os mandamentos, aqueles gravados nas tábuas, são 10, mas Deus foi dando ramificações desses mandamentos para Moisés, de forma que ele escreveu todos eles lá no Pentateuco, né, que nós já falamos sobre as divisões dos livros. Então, os 5 primeiros livros são o Pentateuco. Ele deixou 613 mandamentos, não são 10, são 613 mandamentos. A partir dos 10 mandamentos, foi ramificado e foi acrescentado detalhes de mandamentos. Então você vai ler, você vai entender aquilo ali. Isso tudo é enumerado, né, pelos estudiosos, e você vai ver que os judeus, eles próprios têm essa numeração dos 613 mandamentos. Isso não só eles, todo mundo conseguiu ver que o que Moisés deixou foi 613 orientações que o homem deveria seguir. E nenhum homem seguiu inteiro. Só que teve um que seguiu, que fala assim na palavra que Jesus foi o único que cumpriu todos os mandamentos, tá? Então ele foi o único que conseguiu, o único que foi perfeito até aqui na terra. Então, irmãos, aqui acho que fica claro na questão da letra mata, o espírito vivifica, não tem nada a ver com estudo bíblico. E se fosse com relação à letra em si, ao estudo, nós não deveríamos estudar nada, inclusive na escola, né? Mas aqui está falando, aqui está nos isentando disso, porque aqui é um incentivo, inclusive, para que possamos estudar não só academicamente nas escolas, nas faculdades, mas estudarmos principalmente a palavra de Deus. E aqui mostra que a letra, ela é os mandamentos, tá? E não a Bíblia. Ela não está falando que nós não devemos estudar a Bíblia. Eu devo estudar, devo me aprofundar, preciso conhecer, a palavra de Deus fala isso, nós já falamos em outras aulas, mas essa letra é seguir os mandamentos. Então a pessoa que quer seguir os mandamentos para ser salvo, ela está seguindo uma coisa que é um antigo concerto e ela nunca vai conseguir alcançar pelo próprio mérito também. Então, o novo concerto, que é pelo Espírito a partir de Cristo, esse é o que vivifica, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua família.